Em fins do século XIX e início do XX, a cidade do Rio de Janeiro, então capital da República Brasileira, passou por grandes transformações: política, urbana, sanitária, científica e cultural. Foi nesse contexto que a ciência médica, representada por especialidades tais como ginecologia, obstetrícia, pediatria e puericultura, intensificaram o discurso em defesa da criação de maternidades. Desse movimento, resultou a criação de 3 maternidades na cidade do Rio de Janeiro entre fins do século XIX e início do XX. Foram elas: a maternidade de Santa Isabel, fundada em 1877, ainda durante o Império; a maternidade de Laranjeiras, fundada em 1904, início da República; e a maternidade Promatre, criada em 1918 e inaugurada em 1919. Essas maternidades tiveram por objetivo prestar assistência às mulheres pobres e também dotar o ensino médico de um ambiente adequado às aulas de clínica de partos ou obstetrícia. A primeira delas foi a maternidade de Santa Isabel. Na década de 70 do século XIX, o médico e professor José Rodrigues dos Santos iniciou uma campanha para a fundação de uma maternidade pública no Rio de Janeiro, que ainda não existia. Em 1876, Rodrigues dos Santos criou uma casa de partos particular chamada Casa de Saúde e Maternidade Santa Isabel. Nos anos seguintes, ele iniciou uma campanha de transferência dessa maternidade da esfera privada para o poder público. A campanha logrou êxito e, em 1881, a Câmara Municipal criou provisoriamente a maternidade de Santa Isabel e encarregou o Dr. José Rodrigues dos Santos de dirigi-la. As pacientes que frequentaram a maternidade eram mulheres pobres e majoritariamente escravas. A maternidade possuía um núcleo de amas de leite para o serviço particular, apesar das fortes críticas que a comunidade médica tecia acerca desse serviço das amas de leite. Este é o momento em que os médicos começam a incentivar as mães a amamentarem os seus próprios filhos. Até a construção de um espaço próprio para a maternidade de Santa Isabel, ela funcionou provisoriamente na Casa de Saúde Nossa Senhora da Ajuda. Em 1880, a Ordem Carmelitana Fluminense cedeu um terreno na Praia da Lapa, contíguo ao Convento do Carmo. Este terreno foi destinado à construção de um prédio apropriado para a maternidade. Esse prédio começou a ser construído, foi desenhada uma planta conforme os critérios da medicina e da engenharia do último quartel do século XIX. Nos primeiros anos da República, este prédio estava parcialmente construído, mas por disputas políticas, por questões econômicas, esse projeto foi abandonado e, consequentemente, o projeto de fundação da primeira maternidade pública para o Rio de Janeiro. Estávamos no outro período político, a República, os atores políticos eram outros nesse cenário e este projeto do Império foi abandonado, muito embora os médicos continuassem a dizer que era preciso uma maternidade pública na cidade do Rio de Janeiro. O naufrágio deste projeto de maternidade do período imperial pode ser explicado pela crise econômica dos primeiros anos da República, mas creio eu que a explicação está centrada nas disputas políticas, científicas e profissionais que envolveram médicos, deputados, monarquistas e republicanos. Então, a cidade do Rio de Janeiro teve que esperar até 1904 para ter a sua primeira maternidade pública, a maternidade de Laranjeiras. Como é popularmente conhecida, a atual maternidade escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi criada em 18 de janeiro de 1904, durante a gestão do presidente da República, Francisco de Paula Rodrigues Alves, do jurista baiano José Joaquim Seabra, no posto de ministro da Justiça e Negócios Interiores, e do engenheiro Francisco Pereira Passos como prefeito da cidade. À frente da campanha pró-maternidade pública estavam 2 médicos e também deputados. O primeiro foi o Érico Marinho da Gama Coelho, deputado federal pelo Rio de Janeiro e também senador da República. E o segundo foi o médico baiano Antônio Rodrigues Lima, deputado federal pela Bahia. Esses homens eram médicos, professores da Faculdade de Medicina e também tiveram uma carreira política. Vale lembrar
que as medidas de saúde pública e a reforma urbana estiveram em alta nesse período inicial da República, haja vista a conhecida ação higienista do médico Oswaldo Cruz e a atuação do engenheiro Pereira Passos na reforma do Rio de Janeiro. O médico Antônio Rodrigues Lima soube articular bem o contexto republicano, o projeto de modernização da cidade e o alcance das ações filantrópicas femininas em prol de um projeto pessoal e profissional. Ele foi o principal protagonista na campanha pela maternidade republicana e foi também o seu primeiro diretor, entre 1904 e 1914. Há que se destacar que a participação das mulheres de elite foi crucial para o sucesso das instituições voltadas à assistência pública. Essas mulheres estiveram envolvidas na criação e na manutenção de instituições filantrópicas, dentre elas hospitais, creches, asilos, escolas, bem como na luta pelos direitos políticos e acesso à educação. A maternidade Promatre foi criada em 1918 e inaugurada em 1919, com a finalidade de prestar assistência às mães e às crianças dos grupos sociais menos favorecidos. A fundação dessa maternidade está associada ao trabalho do médico Fernando Augusto Ribeiro Magalhães e da feminista e filantropa Estela de Carvalho Guerra Duval. Fernando Magalhães foi médico, professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, também seguiu a carreira política e atuou na maternidade de Laranjeiras. Este período, que estamos chamando de Rio de Janeiro da Belle Époque, foi um momento de desordem e de reordenação do espaço urbano e do espaço social. A cidade do Rio de Janeiro atravessou diversas crises: habitacional, movimentos sociais, epidemias, dificuldade de circulação de pessoas e de mercadorias. Tudo isso aliado ao desejo das nossas elites intelectual e financeira de civilizar o Rio de Janeiro, nos moldes das principais capitais europeias. No bojo das mudanças republicanas, encontra-se a redefinição das ações de assistência pública e privada, em que membros da sociedade se tornaram parceiros do Estado e empreenderam ações afinadas com as demandas oficiais.